Non erat eis locum in diversorio, e não havia lugar para eles na hospedaria. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Reverendíssimo Padre Fábio, nosso vigário paroquial, reverendas religiosas aqui presentes, meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando finalmente os pergaminhos da história estiverem concluídos, até o último relato da história humana, certamente essa sentença será a sentença mais triste da história. Não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar numa hospedaria, mas havia lugar numa estrebaria. Finalmente, depois de procurarem e procurarem, foi numa caverninha que São José e Nossa Senhora, uma caverninha onde os pastores em tempos de tempestade procuravam refúgio para o seu rebanho, foi lá que São José e Nossa Senhora encontraram refúgio para que viesse ao mundo aquele que fez o mundo. No lugar mais imundo do mundo foi que a santa pureza nasceu. Ele, que mais tarde seria terrivelmente massacrado por homens que agiam como animais, nasceu ele próprio entre os animais, no presépio de Belém. Ele que mais tarde se chamaria o pão vivo descido do céu, vinha nascer numa manjedoura, um lugar para se servir alimento aos animais. Ele que viria a ser sepultado numa sepultura que não era sua, nasceu numa estrebaria que também não era sua. Aquele que vinha oferecer refúgio a todos os corações angustiados e penitentes, não encontrou refúgio para nascer. E se séculos antes os judeus adoravam o bezerro de ouro e os gregos a estátua de um jumento, agora um boi e um jumentinho vêm prestar a devida adoração, vêm curvar-se diante do Deus verdadeiro, no presépio de Belém. Na noite mais estrelada da história do mundo, meus amados irmãos, o firmamento, o céu, perdeu toda a sua beleza. Porque agora, Maria Santíssima, trazendo o seu divino Filho no colo, olhava para baixo para contemplar a verdadeira beleza do céu, seu Filho Jesus Cristo. Ninguém, nem mesmo a mente mais brilhante desse mundo, poderia jamais ter pensado que aquele que criou o sol para aquecer a terra, viria ele mesmo precisar de alguns paninhos para se aquecer. Jesus, no presépio de Belém. Nem mesmo a mente mais brilhante poderia dizer que aquele que colocou os planetas em órbita com as suas próprias mãos, teria mãos frageizinhas que viriam orbitar o colo de sua mãe. Ninguém poderia imaginar que aqueles pés eternos que pisavam as nuvens outrora viriam a ser frágeis, incapazes de andar sozinhos. Nem mesmo a mente mais brilhante pensaria que a onipotência viria a fazer-se omnicarência, que aquele que tudo podia fazer, vinha a fazer-se necessitado de tudo, sem nem mesmo um lugar para nascer na sua própria criação. Ele é convidado a nascer, a entrar na história de um homem criado por ele mesmo pela porta dos fundos. Non erat eis locum in diversorio, e não achou-se lugar para eles na hospedaria. Não na hospedaria, mas na estrebaria. Meus amados irmãos,
Dizia o grande São João Paulo II, é na celebração dos mistérios cristãos, e aqui nós viemos celebrar dia da oitava do Natal, viemos celebrar o Natal mais uma vez, como se fosse mesmo aquela noite venturosa do 25 de dezembro. É na celebração dos mistérios cristãos que acontece o nosso encontro com Jesus no nosso tempo. E assim, como uma pessoa precisa respirar para viver, a igreja, nós, respiramos e vivemos quando participamos da liturgia. E a liturgia hoje vem lembrar-nos mais uma vez aquela noite venturosa em que o Criador entrou na sua criação. Mas não havia lugar para ele naquele tempo. Será que Jesus menino, será que a Sagrada Família de Nazaré encontraria lugar no mundo de hoje? Será, meus amados irmãos, que naquela noite de 25 de dezembro passada, tão próxima de nós, quantas casas não bateram a Sagrada Família para que pudesse ali nascer o divino menino? Em quantas casas não passaram São José e Nossa Senhora dispostos a entregar seu divino filho para a salvação da humanidade, a entregar a verdadeira felicidade ao mundo? E o que eles encontraram não foi senão desprezo, indiferença. Em quantas casas, meus amados irmãos, talvez nas nossas, não se encontrou apenas barulho, casa cheia, mas não, o divino menino. Meus amados irmãos, é na celebração dos sagrados mistérios que acontece o nosso encontro com Jesus, no nosso tempo. Será que nós convidamos o menino Jesus para nascer em nossos corações? Aqui, miseráveis que somos, nós, graças a Deus, pelo menos hoje, dia da oitava do Natal, ouvimos o apelo dos anjos que desceram do céu para anunciar para nós: nasceu-vos um menino. Encontrá-lo-eis envolvido em paninhos, no meio dos animais, numa estrebaria. Nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo, Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Meus amados irmãos, o evangelho da missa de ontem, dia do martírio dos santos inocentes, relata a história do nascimento de Jesus como o relato de uma guerra, de um conflito entre dois imperadores. Herodes, o rei tirano, e o menino rei, singelo, bonzinho. Enquanto Herodes governa do seu palácio em Jerusalém, Jesus conquista os corações com a sua humildade num presépio. Enquanto Herodes ordena a matança de milhares de crianças inocentes, o divino menino vem oferecer a verdadeira vida para todos os corações contritos. Enquanto Herodes se cerca de orgulhosos, bajuladores, ricos, apegados a toda maldade, a toda espécie de pecado, o Jesus menino, o Deus menino, o Rei menino, cerca-se de animais. Meus amados irmãos, ainda assim, no entanto, é o menino rei que é o mais poderoso dessa história. E isso está prefigurado e ilustrado no exército, no grande exército celeste dos anjos, das miríades, das potestades, de todas as cortes celestes que vêm cantar no céu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. O Evangelho, todos os 4 evangelhos, meus amados irmãos, contam constantemente um desenrolar dessa luta entre o reino do mundo e o reino de Cristo, que vai culminar na batalha final da cruz. É a grande batalha entre os poderes do mundo
e o poder de Cristo Jesus, nosso Senhor. E se nós encontramos com Jesus no nosso tempo, através da liturgia, de que lado nos encontramos? Qual foi a nossa resposta quando bateu à nossa porta a Sagrada Família de Nazaré? Será que os deixamos entrar? Será que Nossa Senhora encontrou o nosso coração disponível como aquela pobre manjedourinha? Será que ela pôde ornamentá-lo de uma maneira que fosse digno da presença do próprio Deus? Ou será que nós batemos a porta, fechamos as portas à Sagrada Família de Nazaré, fechamos as portas ao próprio Deus que vinha até nós, cheio de bondade e misericórdia? Hoje, mais ainda, meus amados irmãos, que celebramos o início do ano jubilar da Santa Esperança, nós temos uma nova oportunidade de nos deixarmos tocar com verdadeira esperança pela misericórdia de Deus. Os anos jubilares são celebrados desde o Antigo Testamento pelo povo de Deus, e são neles que os cativos eram libertos, que as dívidas eram quitadas, sanadas, perdoadas. Eram neles que o povo deixava a terra descansar para que se revigorasse, se enchesse de novos nutrientes, para que gerasse nova vida. Assim também agora, no ano jubilar, mais uma vez celebrado na história do povo de Deus, agora a igreja, nós somos convidados. É Deus que vem oferecer para nós a saudação de nossas dívidas, a quitação de nossas dívidas. Vem libertar-nos dos nossos pecados, através de um menino, envolto em paninhos, numa manjedoura. Ele que vem preparar os nossos corações, descansar os nossos corações, tirar os fardos dos nossos pecados, dar novo vigor às nossas vidas, para que nós entremos na vida eterna. Um menininho, numa manjedoura. Não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, porém, na estrebaria. Se não há lugar para Jesus no mundo, que Ele encontre lugar nos nossos corações. Peçamos à Santíssima Virgem de Nazaré que ela, que foi capaz de fazer uma manjedoura digna do próprio Deus, que ela nos faça dignos de receber seu divino Filho, para que nós ganhemos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.